Olá meus amiguinhos, mais um vídeo pro canal. Demorei pra postar, né gente, quase um ano aí sem postar, mas aqui vai mais uma pegadinha de gestão. Hoje vamos falar sobre qualidade, tratativa de problemas, RNC e muitas outras coisas de gestão. Segura aí, galera. Bom, e o que é RNC, em qual contexto, onde que a gente se encontra? Então, vamos falar de SGI, que é Sistema de Gestão Integrado, e SGQ, Sistema de Gestão de Qualidade. Ou você pode pegar tanto o SGQ, o Sistema de Gestão Integrado, que vai qualidade, né, que é a 9001, a 14001 Meio Ambiente e a 45.001 Saúde e Segurança do Trabalho, ou outras normas aí que a gente tem infinitas ISOs aí. Então, a gente pode pegar todas essas e vamos pegar um item que atende todas, que é RNC. E dentro desse sistema, como que fica a questão de documentação? Falo muito no meu canal sobre documentação e hoje não seria diferente. Dentro do sistema de gestão integrada ou de qualidade, a gente tem, né, estruturas, né, como se fosse um triângulo de documentação, né? Estrutura de documentação. Assim como tem estrutura de mapeamento de processos, que tem cadeia de valor, que tem estrutura também, que tem lá os processos de apoio, os processos de linha mesmo, né? De produção, operacionais. Assim também tem a documentação de SGI. Mas Miriam, como que funciona isso? A 9001, norma 9001, que recentemente agora, recentemente entre aspas, né, ela mudou de revisão em 2015 e ela trouxe muita coisa interessante, mas ela ainda ficou com a parte de RNC muito, né, que é o foco dela, o principal dela é como tratar problemas. E como que é essa estrutura de gestão de documento? Primeiro nós temos no topo o manual do SGI, o manual do SGQ. E o que é esse manual? O manual é como que a empresa atende os requisitos da norma. Assim, requisito por requisito e como que a empresa está fazendo para atender esse requisito. Então, o que acontece? A gente tem um manual de SGI ou manual de SGQ. Esse manual, ele norteia todo o sistema. Essa norma de 2015, eu falo recentemente porque eu fiquei muito tempo com a 2008 também, trabalhando com ela, e aí eu pude ver muitas coisas, né, que mudou de 2008 para 2015. E aí, uma das coisas que mudou foi exatamente esse manual. Ele era obrigatório e agora ele não é mais. Mas esse manual muitas empresas ainda adotam como uma boa prática, porque esse manual norteia o sistema de gestão. Então é um documento-chave que está no topo, né? Tem lá os mapas de processos, tem lá os procedimentos, as instruções de trabalho, né? E depois tem os registros. O que é isso? O manual norteia o sistema, o procedimento é o como fazer de passo a passo de cada tarefa. A instrução de trabalho é esse como fazer de forma bem específica, né? Mas ele também é um mapeamento de processo. E tem também o registro. O que é o registro? Eu tenho um processo e eu tenho documentos que saem daquele processo, que eu registro ali naquele processo. Por exemplo, processo de compras. Ali eu vou ter a requisição de material. Solicitação de compras, quer dizer. No processo de compras, eu vou ter a solicitação de outros exemplos que eu poderia falar para você. Mas o foco principal desses documentos, né, todos esses documentos que existem no sistema de gestão, é apoiar, trazer uma base sólida para o sistema de gestão. Por isso que está muito ligado à qualidade com a parte de documentação. Eu diria que 50% ou 60% do sistema de gestão, né, seja ele integrado, seja ele só da qualidade, ele é documentação. Bom, então vamos lá. Qual que é o foco aqui? O foco aqui é como abrir uma RNC. Então a gente vai
definir uma metodologia de tratamento de não conformidade, análise crítica, investigação de causas e implementação de ações corretivas. E onde que se aplica isso? Em qualquer empresa. Pode ser que tem empresas que adotam esse sistema de tratamento de problemas sem mesmo ter as ISOs, sem mesmo ser certificada. O interessante é a gente adotar uma melhor prática que tem aí muitos anos, né? Que vem lá desde do Japão, né? São uma das melhores práticas. O sistema de gestão da qualidade ainda é hoje uma melhor prática. A 9001, que é a ISO mais famosa, ela está em todo mundo, né? Tem países que adotam mais. No Brasil ela é muito famosa. Bom, então vamos lá. O que é uma RNC? RNC é Registro de Não Conformidade. O que é não conformidade? Bem, o que será não conformidade? A não conformidade, ela é aquilo que seja diferente do normal e que traz um problema negativo para a organização. A empresa, ela tem que aprender com seus erros, assim como uma pessoa normalmente. Se a gente tem um problema e a gente passa por cima dele, melhora continuamente, a empresa também tem que melhorar. E para isso, registra-se tudo. O interessante é registrar para que aquilo seja uma prática que não se repita mais e que seja uma melhor prática de solução de problema. Se a gente registrando também, a gente vai ver se a gente aplicou na época, né? Digamos que eu vou avaliar um problema de muitos anos atrás, qual que foi a tratativa ali. E aprender se aquela tratativa foi correta, se não foi, e assim por diante. O objetivo aqui, galera, é gestão do conhecimento, aprendizagem contínua, melhoria contínua. Então, qual que é o tamanho da não conformidade? Recentemente eu tive um problema que foi envio para o cliente de erro em um relatório. Esse erro ele tem que ser registrado para que a empresa nunca mais envie os relatórios com erros para o cliente, né? E qual que é o intuito da gente melhorar? É porque muitas das vezes a gente resolve um problema tratando só o efeito, esquecendo da causa raiz. Então aí eu coloquei uma foto de uma árvore, né? Dizem que as árvores elas têm as raízes bem maiores do que a parte que a gente vê que está na superfície. Então aí é para te dar uma pegada. O problema geralmente ele é muito maior do que a gente vê, né? Geralmente a gente vê só essa parte de cima do problema, esquecendo de tratar a causa raiz. Lá embaixo, qual que é o objetivo daquele problema? Bom, então o que é uma estrutura de uma RNC? O que é uma estrutura de RNC? Geralmente, as pessoas adotam um formulário para registro desse controle. E nesse formulário, é basicamente esse aí que eu peguei na internet para vocês. É um formulário muito comum, né? Um formulário de relatório de não conformidade, que a gente faz um registro de não conformidade. E nós temos fases desse problema, do diagnóstico e tratamento da não conformidade. Nós temos o momento 1, que é a identificação do problema. Nesse primeiro momento de investigação do problema, nós temos que registrar qual que é a origem, qual que é o cliente, qual que é o setor, qual que é a descrição, qual que é a abrangência do problema. Esse é um item que não está aqui nesse slide, mas é algo que é muito importante. Porque a gente tem problemas que vai só em um item só em um setor. Tem problemas que vão em todos os setores.
Tem problemas que são só em uma localidade, tem problemas que são em todas as localidades. Então, a gente tem que ver também a abrangência. As soluções para contenção, solução imediata. Essa solução imediata, ela só vai tratar o efeito. A maioria das vezes ela trata só o efeito, não tratando a causa raiz. O segundo momento é a delegação, é a equipe que vai fazer a análise, a investigação. Para essa investigação é usado diversos itens, né, como o brainstorming, né, que é a tempestade de ideias, né, se reúne todo mundo numa sala de reunião e vão colocando ali o porquê, né, qual que é a investigação ali da causa raiz do problema. São usados também os 5 porquê, causa raiz, diagrama de causa e efeito, espinha de peixe, né, a famosa, matriz Guth, gravidade, urgência e tendência. E aí nós temos o terceiro momento, que são as ações para sanar aquele problema. Que a gente usa o 5W2H. Aquele famoso, né? O que, porquê, quando, como, onde. Quarto momento, a verificação da eficácia daquela tratativa de problema, daquela tratativa de registro de não conformidade. Então, o que nós temos aqui? Um relatório de não conformidade. Aí é que fala, né, a parte da origem, né, da não conformidade, se é externa, se é interna, se é um produto não conforme, se é um indicador que está fora da meta. A não conformidade, a evidência. A não conformidade, ela tem que ser clara e objetiva. A evidência, ela tem que estar muito clara. Bom, a evidência, ela tem que ser clara e objetiva. Digamos que eu tenho uma informação que é: a pessoa chegou no caixa do balcão e pediu dinheiro. Essa informação, eu posso falar que a pessoa é um ladrão? Não posso. Porque pode ser o filho do caixa que pediu dinheiro ao pai ali no caixa. Então eu tenho que anotar a evidência objetiva. Aquela realidade ali, né? Tem que anotar por exemplo, tem que anotar aquele procedimento, aquela revisão, aquela data de revisão, aquele elaborado por quem que é a pessoa que fez aquele documento, né? Se é um erro no procedimento, tem que anotar a revisão do procedimento, a data do procedimento, quem fez, quem autorizou aquele procedimento que estava incorreto, né? E todo o sistema tem que relatar a evidência clara. A descrição da ação, a ação imediata, né? Essa ação imediata, ela vai tratar somente o efeito. Digamos que eu tenho... Então, todas as vezes ele fura o pneu. Se é um pneu que já furam mais de 3, 4 vezes, qual que é a ação imediata? Ele furou, vou lá e vou mandar para o borracheiro consertar aquele pneu. Aí eu não tratei a causa raiz, só tratei o efeito ali. A causa raiz pode ser que a minha roda está fazendo com que o pneu fure. Então tem que trocar a roda, né? No primeiro momento, como solução paliativa, eu fui lá e fiz o remendo. Mas o certo é trocar a roda. No primeiro momento eu tô ali, não tem como trocar a roda, só tem um borracheiro que é mais de fácil acesso. Então, no primeiro momento eu estou tratando o efeito. Tratar a causa raiz já seria algo bem mais profundo. E aí eu tenho as ações, né, corretivas e preventivas para sanar aquele problema. As ações corretivas é com base em corrigir o problema, né, naquele problema de uma vez por todas, e preventiva é com o intuito daquele problema nunca mais acontecer. Realmente o conhecimento, trazer todo o problema, todo o conhecimento que eu tive naquele problema que eu tive. E a eficácia, o que é?
A eficácia é verificar se aquele problema nunca mais vai existir. Se realmente aquele problema foi sanado, tanto a causa quanto o efeito, né? A causa raiz quanto o efeito. Aquele problema não vai voltar a funcionar, porque agora eu tenho isso. Então, é a verificação da eficácia do tratamento para corrigir a não conformidade. Bom, então um exemplo de RNC, o que seria? Primeiro, identificação do problema. Dados estatísticos considerados pelo cliente. Quais são as ações de contenção? A ação que elimina só o efeito, superfície, comunicação direta com o cliente e disponibilização de dados. Esse item foi um problema que eu não enviei os dados estatísticos para o cliente em tempo hábil. Qual que é a delegação? Técnico de segurança que vai fazer isso. Investigação. Os dados foram enviados fora do prazo, foi enviado com data posterior, falta de informação quanto a prazo, falha de comunicação, procedimento de mobilização. Plano 3. Plano de ação. Envio dos dados até a data tal e melhoria no procedimento de mobilização. Quarto momento. Análise do mês subsequente e procedimento das mobilizações em contratos. Então, no último momento, no mês seguinte, né, que eu tenho que enviar esses dados mensalmente, no mês seguinte, o que aconteceu? Aqueles dados foram enviados e sempre vai ser enviado na data correta. Então, um exemplo de RNC é esse, né? Qual que é o problema, né? Nesse caso aí, foram dados estatísticos que foram enviados para o cliente fora do prazo, não foram considerados. A maioria dos nossos problemas, eles estão entre um setor e outro, e a maioria também são problemas de comunicação, né? Ter sistemas de comunicação interna dentro das organizações são muito importantes. Eu falo de ter e-mail, de ter grupos de WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp está valendo muito mais. Antes era o fax, do fax passou para o e-mail, agora é o WhatsApp, que é a onda do momento. Então, assim, daquela forma que for mais usual de se falar, de se comunicar. Temos os quadros de gestão à vista, temos hoje as intranets, né? Temos aí vários tipos de internet. Eu trabalho muito com SharePoint, né? Que é uma intranet muito bacana de se usar. E é uma ferramenta de comunicação muito boa e direta e objetiva. Bom, e a gente tem várias definições. Definição da não conformidade é o não atendimento a um requisito. Não atender um item da norma é uma não conformidade. Não atender um item do procedimento é uma não conformidade. Por quê? O procedimento é um regulamento interno. Se tem um procedimento interno, é uma norma que eu devo seguir. A ação que trata o efeito, né, uma solução imediata, que é aquela que trata o efeito, para evitar que o problema não se agrave, né, ou que naquele momento seja a melhor solução. E a ação coletiva é aquela que trata a causa, né, de uma não conformidade, a causa raiz. O plano de ação, né, é a mesma estrutura lá que eu expliquei para vocês. O plano de ação ele vem para tratar os problemas da não conformidade. E a eficácia, verificar se aquela não conformidade não vai acontecer novamente. Esses 5 pilares aqui resolvem qualquer problema dentro da empresa. Seja problemas bem complexos, bem grandes, como problemas menores, pequenos. É uma tentativa, é uma melhor prática que resolve muitos dos nossos problemas. Qual que é o fator gerador? De onde vêm as não conformidades? Vem de não conformidade de fornecedor, um fornecedor que entregou um produto com má qualidade, reclamação de partes interessadas, seja da sociedade, uma comunidade local reclamando de uma atividade que a empresa está fazendo, seja de um cliente,
Monitoramento dos objetivos e programas de gestão, monitoramento nas KPIs do sistema de gestão, né, nossos indicadores, avaliação de eficácia de ações para competências, né? Por exemplo, a gente verificou ali que um treinamento não foi bom, tem pessoas ali em treinamento e que não está seguindo as ordens do treinamento, então aquele treinamento não foi eficaz. A competência que eu dei para realizar aquele treinamento não foi suficiente. Aquele treinamento não surtiu efeito. Então é uma não conformidade. Eu vou ter que voltar a treinar aquela equipe ou aquela pessoa. Monitoramento de conformidade legal. Para a 14.001 é importantíssimo, e a 45.001, o atendimento aos requisitos legais. Da 14.001 são normas e legislações ambientais, né, que são muitas, né? Hoje em dia a gente tem um aquecimento global e etc. Mas a gente tem muita legislação ambiental aí entrando, né, em vigor. E a parte da segurança, da saúde e segurança, são as famosas NRs, né, as normas regulamentadoras de saúde, participação e etc. do trabalhador. O foco da 45.001 é o trabalhador. Auditorias de sistema de gestão integrado. As auditorias sejam internas ou sejam auditorias externas por órgãos competentes. E análise crítica de direção, que é a reunião de análise crítica que a direção dá ordens. E disso e outras fontes também que a gente tem de não conformidade. Até mesmo assim, no dia a dia, um acontecimento ali daquele setor, ele pode também gerar uma não conformidade. A identificação. Então, todas as pessoas podem identificar uma não conformidade. Elas ocorrem de diversas formas, né? E sempre tem que ser comunicado ao gestor de qualidade, né? Ou saúde, segurança, ou meio ambiente, que tem que registrar aquela não conformidade. O que é uma não conformidade? Aquela anomalia que estiver ali no percurso do que vai modificar o fluxo do meu trabalho, ela precisa ser tratada e precisa ser registrada. E o melhor setor que registra isso, né, como uma boa prática, né, é o setor de qualidade, ou o setor de saúde e segurança, ou o setor de meio ambiente. Então, quem são os interessados? São clientes, colaboradores, sociedade, fornecedores, acionistas, e são direcionados ao sistema de gestão integrado, procedimentos, políticas, legislações, direção estratégica. Tudo isso se envolve no tratamento de não conformidade. Então, um dos problemas melhores, né, dos maiores problemas, é a comunicação. E a comunicação ela deve ser feita de forma clara, né, para que o gestor de qualidade, ou saúde, segurança ou meio ambiente, possa registrar aquela não conformidade de maneira bem exata no sistema de gestão e a tratativa seja conforme a exatidão de criação dessa não conformidade. E a tratativa, o que a gente vai fazer? A análise crítica, a investigação da causa raiz e os planos de ação. A pessoa que vai tratar da qualidade, ela está apta a tratar esse tipo de problema, tratar essas soluções, dar soluções, né? Junto com a equipe, sempre prevalece a equipe, tá, gente? Porque a gente consegue, sempre uma não conformidade nunca é somente o sistema de qualidade que trata. A análise necessária para a identificação de causas da ocorrência da não conformidade deve considerar a participação de equipe multidisciplinar necessária para estudar o problema e a utilização de ferramentas de qualidade adequadas. Ao determinar a ação corretiva para eliminar a causa da não conformidade, deve considerar o custo da implementação da ação corretiva, impacto da não conformidade no cliente, segurança e saúde das pessoas e meio ambiente, e disponibilidade de recursos. Né? A gente tem que fazer com os recursos que a gente tem. Né? Muitas vezes a gente tem que nos virar em 1000 para poder fazer com o recurso que a gente tem.
mas a gente tem que procurar soluções de acordo com o custo que a gente puder. E após determinar as ações corretivas, devem ser implementadas e preencher o plano de ação, determinando o prazo para a implementação da ação corretiva e o responsável. Né? Toda não conformidade ela tem prazo para tratar o plano de ação, as ações, para tratar o problema, prazo para investigar a eficácia da ação. Né? Os responsáveis pela implementação da ação devem acompanhar o processo de execução da proposta, visando um cumprimento delas no prazo definido, e quando finalizada a implementação, deverá analisar os dados sobre a sua eficácia. Então, é aquele momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, reforçando aquela ideia que eu falei lá na frente. As não conformidades, elas devem ser registradas para melhoria contínua, para melhoria e eficácia do sistema de gestão. E para tratar as não conformidades, vocês vão, quando iniciam um sistema de gestão, você vai ter poucas não conformidades. Mas quando, com o tempo, essas não conformidades vão gerando muitas. E você precisa de um controle para controlá-las, para verificar se a organização está realmente aprendendo com os erros. Então, existe um modelinho aí, né, de controle de não conformidade. No final, muito obrigada, gente. Clique no sininho se vocês gostarem, para eu possa fazer mais vídeos para vocês. E me adicionem aí no LinkedIn. Grande abraço para todos.